Boa tarde, jovens. Vamos para a nossa parte final do estudo de osciladores, sendo que nós já passamos pela parte de osciladores harmônicos simples, mais conhecido como movimento harmônico simples, de maneira geral. Agora vamos para a parte do oscilador harmônico amortecido e forçado. Já que nós passamos pela primeira parte, a gente pode ser um pouquinho mais rápido agora. Vamos lá. Suponha que a gente tem um sistema como mostrado na figura, no qual nós temos um suporte rígido, na qual a mola está apoiada, de elasticidade K, e tem um bloco de massa M pendurado nessa mola, sendo que esse bloco está acoplado a uma placa que está mergulhada em um fluido que vai dar o amortecimento, por isso chama-se oscilador harmônico amortecido, porque vai ter uma força de arrasto atuando sobre essa placa que claramente vai dificultar o movimento do sistema massa-mola. Então ele não vai ser um movimento harmônico simples, sem perda de energia. Aqui a gente vai ter uma perda de energia gradativa, ou seja, exponencialmente essa energia vai diminuindo. Como nós já passamos pela parte de movimentos sob a ação da gravidade, sobre a ação de fluidos, sobre a resistência do ar, então a gente já tem uma noção de como funciona a coisa. Primeiro detalhe, aqui nós vamos ter uma força de arrasto proporcional à velocidade do movimento, e claramente esse B vai ser a constante de proporcionalidade, que é o amortecimento. B, a constante de proporcionalidade dessa força de arrasto. Vamos anotar aqui, ó. Força de arrasto, que vai ser responsável pelo amortecimento. Podemos colocar essa força de arrasto já em função da posição x, então fica, como a velocidade é a variação da posição em relação ao tempo, então é dx dt. Da lei de Hooke, nós já aprendemos também que é responsável pelo movimento da mola, do sistema massa-mola, no caso, no sentido, me refiro à força elástica. Da lei de Hooke, nós já estamos lembrados que essa diz que essa força que age sobre, que é responsável, no caso a força que a mola exerce sobre o bloco, é menos kx. Como ela está em função da variável x, que é o quanto a mola se distende, por isso eu coloquei a força de arrasto já em função de x. Da segunda lei de Newton, nós temos que a força é a massa vezes a aceleração. Mas como a massa é a derivada da velocidade em relação ao tempo, e como essa velocidade é a derivada da posição, então aqui teremos d, a derivada segunda da posição, em relação a dt2, colocando também em função de x. Como a força resultante, pela segunda lei de Newton, é a soma de todas as forças, essas forças são a força de arrasto, menos b dx dt, menos kx. Que passando para o primeiro membro, nós vamos ter m derivada temporal de segunda ordem na posição em relação ao tempo, mais b derivada da posição em relação ao tempo, mais kx igual a zero. Como aqui já falamos, esse movimento ele é amortecido, não é sem perda de energia, não vai ser um movimento, digamos, infinito, como se fala. Que na verdade na prática não existe, mas ela é um modelo aproximado. Mesmo no ar, essa energia com o tempo se perde. Apenas a gente estava desprezando. Aqui é mais visível. Essa é a nossa equação. Falta encontrar a solução dessa equação, no caso vai ser a posição em função do tempo, no caso do deslocamento desse sistema massa-mola em função do tempo. Vamos aqui para a figura. Essa figura, no caso, esse gráfico da posição x em função do tempo t, mostra que a amplitude do bloco em relação à mola, no caso, do quanto a mola se distende, ele vai decaindo com o tempo exponencialmente, por um fator fator exponencial menos bt sobre 2m. Como a gente já viu muita coisa sobre isso, a gente pode também, como eu falei, ir um pouco direto. A posição
em função do tempo, o deslocamento, no caso, é igual à amplitude, com o seu fator exponencial de decaimento, menos bt sobre 2m, cosseno de ômega t mais φ. Vou colocar um tracinho aqui, ômega', onde esse ômega' ele é igual a raiz de k sobre m menos b quadrado sobre 4m quadrado, que a gente pode simplificar como sendo a raiz de ômega quadrado, porque nós já aprendemos que ômega quadrado é igual a k sobre m, nós fizemos uma simplificação também já disso, menos gama quadrado, onde esse gama eu estou chamando de b sobre 2m. E assim a gente consegue simplificar as equações. E essa primeira expressão da posição a gente pode colocar como x de t igual a x de m, exponencial de menos gama t, cosseno de ômega' t mais φ. E assim a gente simplifica esta expressão do deslocamento em função do tempo para o oscilador harmônico amortecido. No caso do cálculo da energia, ela tem o mesmo fator de correção. Se nós formos calcular a energia, vou colocar de amarelo aqui para destacar, se a gente for calcular a energia, tem o mesmo fator de correção. Lembrando que a energia era 1/2 de kx multiplicado pela amplitude, que no caso aqui é o xm, continua do mesmo jeito, 1/2 de k amplitude xm ao quadrado. E coloca-se o fator de correção, que é a exponencial, menos bt sobre m, que no caso é a massa. Que no caso a gente pode colocar também aqui o gama para simplificar, mas eu não coloquei não, já que essa expressão ela é curtinha, não vai influenciar muito. Aqui funciona do xt para a gente já lembrar como pode simplificar. Próximo passo. Oscilador harmônico forçado. Esse aqui vai ser mais simples de entender. É como se fosse o oscilador harmônico simples, não como se fosse igual, só uma força de expressão. No oscilador harmônico simples, você não tem perda de energia. No forçado, claramente você vê que você tem uma perda de energia. E a amplitude vai diminuindo até se extinguir. No oscilador harmônico forçado, no caso, é como se tivesse uma compensação dessa perda de energia que acontece naturalmente no oscilador harmônico. No caso, precisa de uma força externa. Então, se você tiver uma força externa aplicada nesse oscilador, tipo, imagine que você está balançando em um balanço qualquer. Que eu estou usando aqui apenas essa figura do sistema massa-mola, mas tem o mesmo sentido, serve para qualquer tipo de oscilador. A tendência é que você pare de se balançar naturalmente, desde que não se faça uma força externa para manter o movimento. Então, o deslocamento da posição em relação ao tempo, x de t, é igual a amplitude multiplicado pelo cosseno de ômega t mais φ, como nós já aprendemos antes. Só que essa frequência ela é variável, ela não é constante como as outras. Essa primeira frequência, desculpe, marquei aqui no lugar errado. Essa primeira frequência, ômega f, vou anotar aqui, ela é a nossa frequência angular da força externa. Então, vamos anotar. Frequência angular da força externa. Ou seja, alguém responsável tem que exercer uma força para exercer essa frequência como se fosse uma espécie de compensação. Essa outra frequência, ela vai ser a frequência natural. Que frequência natural é essa? É a frequência que já estava no oscilador. Alguém exerce uma força externa para manter-se o movimento, ou seja, manter-se a oscilação. E o que é que tem a ver uma coisa com a outra?
é que essa frequência angular, quando ela for igual a essa frequência natural, nós vamos ter o fenômeno da ressonância. Simples assim. Aqui foi só uma explicação simplificada, sem as demonstrações, que era para a gente ganhar tempo. Em base no livro do Halide Resnick. E finalizamos essa nossa explicação básica.